Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de escola sabatina. Esse trimestre com o tema aí, o grande conflito, vamos estudar na Bíblia, mas também aproveitar para estudar o livro O Grande Conflito. Essa semana, capítulo 29 e 30. Você pode usar essa versão que foi entregue, ó. Eu tenho uma capa dura, tive esse privilégio aí de receber, então já comecei a leitura. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 29, mas a gente vai começar a análise do estudo de hoje, que é Guerra no Céu, pela própria Bíblia. Apocalipse 12, versos 7 a 9, relata que houve guerra no céu. Entre quem? Miguel e seus anjos e Lúcifer e seus anjos. Lúcifer querendo usurpar o lugar de Deus, querendo o lugar do Criador. E então, assim, Deus, com seu tremendo amor, permitiu que ele deixasse ali, tivesse as suas ideias, porque mesmo os seres celestiais, eles têm o livre-arbítrio. Mas chegou um tempo onde o pecado precisava realmente ter ali uma parada no céu, e Deus então fez com que permitisse essa peleja, ao ponto que Miguel, que nós acreditamos biblicamente ser o próprio Jesus, expulsou a Satanás do céu. Sabemos que Deus poderia ter já destruído a ele, mas Deus assim não o fez, para que o universo reconhecesse que o Senhor estava certo e não o próprio anjo caído. Então hoje, até o ser humano tem a oportunidade de ver o que o pecado fez com ele e na vida de cada um que se permite cair em meio ao laço do inimigo. Então, um dia, pecado e pecador será destruído quando os dois se unirem a tal ponto de a gente não conseguir mais distinguir quem é um e quem é outro. É igual a Lúcifer. Hoje não há mais como falar como um ser tão mau foi um anjo de luz. A gente cita a sua origem, mas hoje o que vemos nele é a maldade. Por isso que um dos pontos que precisa estar claro em nossa mente é que a maldade ela tem dias contados, ela não é eterna, ela nunca coexistiu, ela não vem desde a origem e não vai até a eternidade. Ela tem um início e ela tem um fim, que será quando justamente Cristo voltar e os acontecimentos vinham, o milênio. Então, quando for ali a nova Jerusalém descendo, como diz Apocalipse 21, 22, o fogo descerá do céu e consumirá toda a terra, e ali os ímpios junto com Satanás será destruído. Um momento mais à frente aí da lição, nesse trimestre, a gente vai falar sobre esse assunto. Porém, falando ainda sobre a origem, você vê o texto de Ezequiel no capítulo 28, verso 12 e 15, e Isaías 14, de 12 a 14, fala também sobre como deu início a essa ideia, não justificando, mas explicando que foi no coração de Lúcifer que ele teve o desejo de ser igual a Deus. Ele usurpou o lugar de Deus. Pelo seu esplendor, pela sua glória, ele quis ter mérito para que assim também fosse glorificado. Ele queria ter a exaltação, a adoração que Deus recebia. E aí que está o problema, queridos. O orgulho hoje faz o mesmo conosco. Essa é a origem do pecado. O orgulho, a presunção, faz com que a gente queira algo que não é nosso. A adoração é unicamente a Deus. Nenhum louvor, nenhum mérito deve ser dado ao homem. Imagine os seres celestiais. E aquele anjo queria o lugar de Deus, queria ser igual ao Altíssimo, recebendo adoração. Só Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Só a Ele prestamos culto e em nenhum momento devemos reverenciar a nenhum outro ser. E você percebe que esse era o desejo dele quando você olha lá para Mateus capítulo 4, na própria tentação de Jesus. Ele diz, ó, se prostrares e me adorares, eu darei tudo a você. Ele queria a adoração do Senhor Jesus. E Cristo de maneira nenhuma assim o fez. E repreendeu ao inimigo. Ele não sabia, Satanás, com quem estava lidando verdadeiramente, porque imaginou que Deus não teria coragem de enviar o próprio Cristo.
mas se enviou alguém inferior. Mas ali estava o representante celestial perfeito, ali estava Cristo Jesus, que com o seu poder, o seu amor, venceu ao inimigo e nos deu a oportunidade de sermos também vencedores. Amém? Olhando também para o livro Grande Conflito agora, a gente vai falar primeiro aí sobre o capítulo 29, que é sobre a origem do mal. Você vai ver aí, o livro tem cerca de 42 capítulos e o 29 e o 30 fala sobre o mal e o inimigo. Olhando para o capítulo 29, que é o 208, ele fala que nada do que se fala é para justificar o pecado. Sabe por quê, queridos? Porque se a gente justifica, a gente está dando desculpa. Olha aqui uma citação importante. É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar motivo de sua existência. No entanto, temos condições de entender o suficiente sobre o início do pecado e sobre o seu fim definitivo para demonstrar com toda clareza a justiça e a bondade de Deus. O Senhor de maneira nenhuma foi responsável pelo pecado. Ele não removeu sua graça divina, nem havia dado falha no governo divino que desse motivo para a rebelião. Eu achei interessante essa frase porque diz o seguinte: ó, Deus não deu abertura para o pecado. Ele não falhou em sua bondade. Ele não recuou a mão, não aliviou em alguns aspectos positivos. Ele não tirou coisas que eram saudáveis para permanecer no céu e com isso houve uma revolta. Deus permaneceu com seu amor e bondade, mas acabou que os anjos, por seu livre-arbítrio, decidiram pelo que era errado. Hoje Deus coloca sua mão de bondade e amor sobre nós. E o que você tem feito diante disso? Tem aceitado a bondade e misericórdia de Deus? Não dê justificativa para o pecado, mas peça perdão a Deus. Volte-se para Ele, que é bondoso em cuidar e salvar os seus filhos. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo do canal, que a tua graça e poder esteja sobre eles e que possamos a cada dia aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, assim como Cristo demonstrou isso na cruz ao morrer em nosso lugar. Cuide de nós e nos ajude a entender cada dia mais a Tua palavra, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Obrigado por sua presença e até amanhã.